me ouve. Estamos hoje no dia 13 de julho de 2020, saindo da quarentena. Vamos meditar, vamos continuar os estudos postos no nosso canal do YouTube. Hoje estudando sobre 2 Reis 4, 8 a 37, que fala sobre o filho da Sunamita. Vamos ler os versículos de 8 a 10 e ao longo do estudo veremos outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ler. Santo Deus, te damos graças, Senhor, pela porção da tua palavra, Senhor. Que ela mude o nosso comportamento, mude o nosso modo de pensar, Senhor, para que nós nos amoldemos ao seu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Te damos graças por tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Este texto conta a história de um casal de posses que resolveu abençoar um servo do Senhor, o profeta Eliseu, que periodicamente passava pela cidade de Sunem, onde este casal morava. Para que melhor compreendamos o texto bíblico, tenhamos em mente que profetas eram como embaixadores de Deus e tinham duas características básicas. Falavam por Deus o que Deus mandava falar e eram seus agentes na operação de milagres. Meditamos anteriormente no texto de 4 a 7, onde o profeta Eliseu havia atuado em favor de uma viúva pobre e endividada, usando o milagre da multiplicação do azeite. Agora vamos ver o agir de Deus no casal rico. Tenhamos em mente também que profetas tinham grande influência nas autoridades, pois eram os profetas que ungiam os reis, como foi o caso de Samuel, que ungiu Davi rei. E também eram os profetas que repreendiam o povo e autoridades quando estes erravam, como fez o profeta Natã com o próprio rei Davi no episódio Batseba-Urias. Voltando ao nosso texto, vemos que inicialmente a mulher constrangeu o profeta Eliseu a comer pão, se alimentar melhor, o que se tornou um hábito de sempre que ele ia à cidade de Sunem, parava na casa deste casal e se alimentava melhor. Resolveu esta mulher, que a Bíblia nem sequer diz o seu nome, de acordo com seu esposo, cujo nome também não é citado, fazerem uma acomodação de alvenaria para que sempre que o profeta Eliseu passasse em Sunem, se hospedasse lá com um certo conforto. Programou e fez um aposento permanente de alvenaria, não uma tenda provisória, e colocou dentro dos aposentos uma cama, uma mesa, um banco e um candeeiro. Isso está escrito em 2 Reis 4, 9 a 10. Com o passar do tempo, o profeta Eliseu então começa a pensar em como retribuir ao casal tudo o que lhe estavam fazendo. Ele manda chamar a mulher e pergunta se ela precisa que ele fale ao capitão da guarda ou ao rei em seu favor. Ela responde que não é necessário, porque eles tinham o suficiente para viver, estavam no meio do seu povo e da sua família. O profeta então pergunta ao seu auxiliar Geazi o que poderia fazer para a mulher e seu esposo, e o moço Geazi diz que eles não tinham filhos e que o esposo dela já era idoso. Lembre-se que na cultura da época não ter filhos era um opróbrio, porque você ficava vulnerável. Ser mãe era e ainda é um desejo comum, tanto é que Sara se alegrou em ser mãe aos 90 anos. Ana pediu um filho ao Senhor e ele lhe deu o pequeno Samuel, que depois ela o consagrou a seu serviço. Em Gênesis 31, vemos Raquel dizendo: dá-me filhos, senão morrerei. Vejamos que sem filhos, em Israel, o nome da família seria extinto. Eles não teriam parte na história de Israel, os seus bens seriam distribuídos entre estranhos, e a viúva não teria quem a amparasse, como no caso de Noemi, após perder seu esposo e seus 2 filhos. O profeta então disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. De imediato a mulher respondeu ao profeta: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Fica claro no texto que o sonho oculto dela era ser mãe, só que em nenhum momento ela demonstrou isso ou pediu algo ao profeta, em troca do que ele havia feito. Relata o texto que a criança nasceu, 2 Reis 4,17, cresceu e um dia em que acompanhava o pai na cega, adoeceu com forte dor de cabeça, o que o pai ordenou que um funcionário levasse à presença da mãe, o que de ponto lhe foi feito. A criança fica então no colo da mãe até o meio-dia e ali morre. A mãe coloca o filho no quarto do profeta, tranca a porta, não comunica a ninguém sobre a criança para não se iniciar os rituais de sepultamento. Ela vai atrás do seu esposo e pediu uma jumenta e um moço para ir até o homem de Deus. Seu esposo então interroga por que essa viagem, já que não era dia de lua nova nem de festas, quando sempre se consultava os profetas. Ela vai até o homem de Deus,
que de longe a identifica e manda seu moço Geazi falar com ela e lhe perguntar: está tudo bem com ela, com seu esposo e com seu filho? Ao que ela responde: está tudo bem. Quando ela chega à casa do homem de Deus, ela se agarra aos seus pés. Geazi, como uma reação humana de igreja, tenta afastá-la, mas o profeta percebe que ela está amargurada de alma e pede a Geazi que a deixe em paz e lhe diz: deixe-a, porque sua alma está em amargura e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Diz a mulher a seguir: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. O profeta percebe sua angústia e manda Geazi ir apressadamente com seu bordão e colocá-lo no rosto do menino. Mas a mãe não sai sem o profeta, que afinal a acompanha até a sua casa para ressuscitar seu filho, porque ela cria que o profeta o ressuscitaria. Geazi fez como lhe foi ordenado, mas nada aconteceu, pois o poder não estava no bordão, mas no profeta que o usava. O profeta Eliseu vai ao encontro do menino e lá chegando tranca a porta, conforme diz a santa palavra de Deus, fez tal qual fizera Elias com o filho morto da viúva de Serepta, em Sidom. Ele ora antes de tudo, se deita sobre a criança morta, com a boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos, e então o menino aquece, mas ainda não ressuscita. Versículo 2 Reis 4:34. O profeta anda pela casa e repete o que havia feito anteriormente, e a criança espirra 7 vezes e abre os olhos, ou seja, ela ressuscitou. O texto termina com o profeta devolvendo a criança agora ressurreta à sua mãe, que de novo se agarra aos pés do profeta, não mais em forma de súplica, mas agora em forma de adoração, assim como fez Maria aos pés do Senhor Jesus, narrado no Evangelho de João 11:32, quando este foi ter com Lázaro. Diz assim o texto: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Ambas são expressões de agradecimento real, genuíno, no caso em pauta, sobre o milagre da ressurreição. Em que considerações se extraímos desse texto? Extraímos algumas considerações. Se não vejamos. Primeira consideração: um casal viu a necessidade de um homem de Deus, uma acomodação digna e isolada para repouso nas suas passagens pela cidade de Suné. Segunda consideração: a Bíblia registra tanto os fatos certos como os errados. E algumas vezes esconde o nome do personagem que faz as coisas certas e nomeia as que agem errado. Diferentemente de Ananias e Safira, um casal que combinou mentir ao Espírito Santo de Deus, o casal desta narrativa, em comum acordo, resolve construir uma acomodação não temporária, não de lona, mas de alvenaria digna do homem de Deus. Terceira consideração: Deus derrama a bênção sobre quem Ele quer. Neste caso foi o casal, através do profeta Eliseu, dando-lhe um filho tão desejado e nunca confessado. Diante deste texto sagrado, vemos algumas verdades a saber. A primeira verdade é que Deus vela pelo seu povo. A segunda verdade é que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Abra sua Bíblia em Hebreus 13:8, onde você vai ler: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Outra verdade é que Deus continua com o mesmo poder, só que Ele não usa mais profetas, pois o véu foi rasgado, e Ele, Deus, pode falar diretamente ao seu povo, diretamente a você que me ouve, através da sua palavra, a Bíblia. E você e o povo pode falar diretamente com Deus através da oração. Diante disso tudo, você pode estar perguntando: o que eu tenho a ver com isto? Como é que essa história influencia a minha vida? Eu vou lhe responder. Essa história tem tudo a ver com você, se não vejamos alguns aspectos. O primeiro aspecto: problemas. Deus ajuda o caso relatado resolvendo um problema grave, a esterilidade de uma mulher que desejava muito ser mãe. Eu não sei que problema você ou sua família estão enfrentando, mas sei que Jesus Cristo pode resolver. Destaco que o termo correto é pode, isto é, todo problema lhe é possível resolver, porém, ele não tem a obrigação de fazê-lo. No caso da mulher sunamita, aprove a Deus, movido pelo amor e usando o profeta como agente do milagre, resolver o seu problema da infertilidade. Se você antes não tinha consciência de que sua família é problema seu, agora você tem, porque Jesus fala hoje ao seu coração do amor dele para com você. O segundo aspecto é o tratamento para com seu próximo. A mulher do texto exerceu o dom da hospitalidade para com o profeta. Usou os bens que Deus lhe deu em benefício do próximo. Se você nunca pensou em como ser generoso para com seu próximo, então seus bens não estão glorificando a Deus, você está sendo egoísta e, consequentemente, você deve repensar a sua vida. Vou mais adiante. Se você é um dos poucos que dizima e oferta, você não faz mais do que a sua obrigação. Se você pensa como muitos, de que por dizimar você tem um tratamento especial, se você é um dos que constrange o líder religioso a nomeá-lo para algum cargo na igreja,
Se você é um dos que exige, mesmo que de forma discreta, uma deferência especial ou ainda lugar de destaque, então é bom que você repense seu comportamento, porque você não está tendo o comportamento de um genuíno cristão. Ou seja, você não está tendo o comportamento de um nascido de novo. Por um acaso você acha que seu dízimo é muito grande e por isso você é muito importante? Confesso que já cometi esse erro de achar que meu dízimo me daria direito a um tratamento especial, uma certa reverência. Confesso que pensei assim até quando li o Evangelho de Marcos 12, 41 a 43, onde está escrito: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muito rico depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Aquela viúva deu as 2 únicas moedas que tinha, e isso foi para Jesus mais do que os grandes volumes de dinheiro que os ricos lançavam no gasofilácio da sinagoga. Pelo contrário, quanto menor o dízimo, mais valor tem o dizimista para Deus, conforme vemos acima. Deus não depende do meu dízimo ou do seu dízimo para nada. Tudo já é dele. O meu e o seu dízimo, como as minhas e as suas ofertas, mostram o quanto eu e você somos gratos a Deus por tudo que Ele nos fez e ainda nos faz. A palavra dízimo quer dizer 10%. Aí eu lhe pergunto, em quem tem maior peso o dízimo? Em quem ganha 10 mil reais e dá um dízimo de R$ 1.000? Ou num que ganha 1.200 reais e dá o dízimo de 120? O percentual, 10%, é o mesmo para ambos, mas ele fica proporcionalmente mais pesado no orçamento de quem ganha menos. No texto acima, os ricos colocavam grandes quantias, enquanto a viúva pobre deu suas 2 únicas moedas que tinha. Daí o seu maior valor para Jesus Cristo. Comece a pensar daqui em diante de uma forma de acudir ao necessitado. Estamos vivendo tempos difíceis, muita gente passando necessidade. Tem sempre alguém precisando de ajuda. Pode ser seu vizinho, um idoso, sadio, uma pessoa doente, uma pessoa carente, um deficiente. São impressionantes as histórias dos que vivem em asilos. Sempre que vou sair com um cachorro, sempre sou abordado por um pedinte, um faminto. Ao sair de casa, leve um pouco de dinheiro, R$ 1, R$ 2. Peça para Deus lhe mostrar quem realmente precisa dessa oferta. Você muito provavelmente vai encontrar com alguém que lhe pedirá ajuda. Fique de olho nos comerciantes, seus conhecidos, porque muitos já foram e outros irão à falência. E alguns podem pensar em seu ensino como a única solução para o problema. Doravante, se fazia, não faça mais nada por interesse, não faça por cargos, não faça por tratamento diferenciado ou atenção especial. Faça sem esperar nada em troca, assim como fez a sunamita. Por fim, se você precisa de restauração na sua casa, ou seja, se você tem uma família na sua casa, tem na sua família ou na sua casa, cônjuge, filhos, filhas, sobrinhos, que estão mortos pelas más companhias, mortos pelas drogas, mortos pela pornografia, mortos pela prostituição, mortos pelos jogos de azar, ou mesmo mortos pelo alcoolismo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar que Ele assuma o comando da sua vida e restaure sua casa e sua família. Você não pode chegar a Deus e dizer: eu não sabia disto que foi exposto, agora você já sabe o que fazer. Por fim, em Provérbios 11, 24 a 25 diz: a quem dá deliberadamente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, a que dá a beber será dessedentada. Que esta medicação abra seu coração para que você seja imitador de Jesus Cristo. Que essa palavra seja a chave que abra o seu coração para a salvação em Cristo Jesus. O Deus que não pode ser expresso por nenhuma obra feita por mãos humanas. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado. Que Deus abençoe o nosso país. Que nos dê paz e tranquilidade. Assim Deus nos abençoe. Amém.